Olá, queridas, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Mais Jesus podcast. É um prazer estar aqui, é um prazer contar com a companhia de vocês. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria estar na presença aqui do Senhor. É uma alegria poder compartilhar com vocês mais esse episódio. Que vocês recebam aí um novo testemunho. Hoje estou aqui especialmente muito feliz. Uma semana de live, o Senhor já abençoou, tem trazido aí pessoas abençoadas, homens e mulheres de Deus, para trazer uma palavra, um testemunho. E hoje, em especial, eu vim aqui para apresentar para vocês o mais novo apresentador do programa, o qual o Senhor aí colocou no nosso caminho para nos ajudar nessa caminhada, nessa empreitada aí para ganhar almas para Cristo. É com muito prazer que eu apresento para vocês o presbítero Eliseu. Seja muito bem-vindo, presbítero. É um prazer estar aqui, é uma honra a tua presença, é uma honra poder contar contigo. Eu agradeço, assim, imensamente, primeiramente, a Deus, né, por essa oportunidade que Ele nos concedeu de ter esse programa, de ter colocado no meu coração e do Júnior esse programa, né, uma honra poder falar de Jesus em todas as lives, né, e levar a palavra e levar o nome de Jesus para tantas pessoas, né. Amém. Nós que não somos nada, somos falhos, somos pecadores, e o Senhor, né, tem nos dado graça, tem nos dado o privilégio, tem nos dado fôlego de vida, saúde para estar aqui falando do nome dele. Então, glória a Deus, né? Glória ao Júnior, mais uma vez. Não me canso de agradecer esse nosso produtor incrível aí, que faz tudo isso para acontecer. Não tem como, gente, não agradecer a Deus e não agradecer a ele, porque sem eles a gente não faria nada. Então, Ju, obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Continue aí te dando muita sabedoria para conduzir tudo isso aqui cada vez melhor, porque nada é para nós, é pro reino, né? Então sempre tem que ser melhor, cada dia mais. Então, presbítero, obrigada mais uma vez. E hoje o presbítero já tem um convidado aqui, tá, gente? Eu só vim para apresentá-lo. Ele vai tocar as lives todas as terças-feiras, com o tema resgate, salvação, né? E uma palavra de edificação para sua vida, tá bom? Então, eu vou me ausentar agora e o convidado dele já está aqui e vou deixar que ele conduza essa live aí com a palavra de Deus. Um beijo para vocês. Não esquece de compartilhar, de curtir, de deixar seu comentário, de deixar seu pedido para oração, seu telefone aí para oração, deixar uma mensagem, compartilhem com todo mundo. Também gostaria de dar glória a Deus aí pela igreja que ele congrega, né? Qual que é? Ser Livre, ali na Moca. Ser Livre? Isso. Ser Livre na Moca. Um beijo para todos vocês. Já faço o meu convite aqui para todos vocês estarem vindo aqui. Vocês que tiveram aí um encontro com Cristo, a sua vida transformada, ou que queiram trazer uma palavra, queiram deixar um testemunho, já faço o meu convite aqui para vocês virem. Será uma honra receber a todos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até quinta tem live com a minha queridíssima amiga, irmã de fé, Poliana. Estamos ansiosa para essa live de quinta. Cantora, né? Na sexta também teremos uma live especial com uma cantora direto da Bahia. Então eu peço aí que vocês fiquem firmes com a gente, nos ajude a compartilhar e levar o amor de Cristo. Um beijo mais uma vez. Tchau, tchau. Eu nem deixei ele falar. Não, tudo bem, mas eu falo agora. Não.
Boa noite, na presença do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando aqui mais um programa aqui no Pode Mais Jesus Podcasts. Eu quero já pedir a vocês que compartilhem aí essa live com pelo menos 5 pessoas, porque Deus irá falar poderosamente nesta noite. Está aqui comigo também o nosso amigo, irmão, Diácono Michel. Era para estar aqui o pastor Alan, só que aconteceu alguns imprevistos e não pôde estar juntamente conosco, mas está aqui um homem de Deus, o Diácono Michel, que congrega juntamente comigo ali na Ser Livre Moca. E é isso aí, vamos tocar a live. Peço que os irmãos comentem, façam pergunta e Deus irá falar grandiosamente conosco. A paz do Senhor, meu irmão Michel, uma boa noite, como você está? Oi, Senhor Presbítero Eliseu, graças a Deus estamos bem. Agradeço pela oportunidade de estar compartilhando testemunho e estar glorificando o nome do Senhor. Amém. O irmão Michel eu conheci ali na Ser Livre na Moca, né? E está aqui hoje nessa noite. Ele vai compartilhar um pouquinho sobre o testemunho dele, vai falar um pouquinho da palavra de Deus. Irmão Michel, já quero iniciar pedindo que o irmão compartilhe um pouco da sua experiência com Deus, como você se converteu, através de quem, como foi o seu encontro com Jesus. Glória a Deus. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o podcast, agradecer essa oportunidade e estar comentando realmente o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu, pela oportunidade e glória do Senhor, tive a oportunidade de nascer num lar evangélico. Conheci a palavra, desde os meus primeiros anos assim, de evangelho, já desde novo conhecia a palavra, mas quando chegou aos meus 13, 14 anos de idade, meus pais serviam a casa do Senhor, eles serviam na Igreja Batista. Só que o meu pai, ele caiu em adultério, Na época, ele realmente acabou se desviando do caminho do Senhor. E aquilo realmente foi um abalo emocional e um abalo espiritual muito grande na minha vida. Por mais que eu conhecia a palavra, eu não tinha tido ainda uma experiência com o Espírito Santo. Eu não tinha tido uma experiência real com Deus. Puxa mais o microfone um pouco. Isso, ao pé do senhor, tá? Combinado. Obrigado. Então, na verdade, realmente foi um abalo espiritual muito grande na minha vida, mas Deus, pela misericórdia e graça realmente nas nossas vidas, Ele tinha um propósito de alcançar a minha vida. E através realmente da oração e intercessão que minha mãe teve, realmente pela busca inconstante que ela buscava o Senhor, realmente Deus veio restaurar o que realmente eu tinha perdido. Eu passei por um momento, logo após o divórcio dos meus pais, eu passei por um momento de muita tristeza, muita angústia e depressão. E o inimigo, ele começou a lançar pensamentos de suicídio, começou a lançar pensamentos até realmente que a gente não deveria buscar o Senhor, que eu deveria realmente cair no mundo e realmente buscar as coisas do mundo. Mas pela honra e glória do Senhor, Deus, numa noite de oração, quando minha mãe estava na igreja buscando o Senhor, era um culto muito avivado, um culto que Deus estava trabalhando através do Espírito Santo grandemente naquele culto. Minha mãe insistiu várias vezes, falou assim: Michel, vai no culto que vai ser benção. Mas inicialmente eu não fui. Mas ela, sentindo do Espírito Santo, ela voltou e me buscou para mim ir nesse culto. E nesse culto, foi a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo, a primeira experiência real que eu tive com o Senhor, que realmente demonstrou o poder que Deus poderia fazer na minha vida. E foi nesse culto realmente que um pastor, ele orando pela minha vida, ele conseguiu falar todas as palavras que estavam no meu coração. Por mais que ele nunca tinha me visto anteriormente, por mais que ele nunca tinha conhecido nada sobre a minha vida, ele falou assim: irmão, por que o irmão tem esses pensamentos? Por que o irmão tem esses pensamentos negativos sobre você mesmo? Aí ele realmente falou da palavra, você foi criado à imagem e semelhança do Senhor, então você não pode ter esses pensamentos. E naquele dia, a partir daquele dia que eu senti realmente que Deus é poderoso, que Deus conhece o nosso coração, que Deus ele é muito mais do que simplesmente ouvir falar do Senhor, mas Ele é realmente aquele que pode trazer salvação, aquele que pode trazer libertação. E a partir daquele dia começou um grande avivamento na minha vida. Eu começava a ler a palavra, ler incessantemente, buscar a palavra do Senhor, e aquilo foi trazendo avivamento, até que surgiu uma oportunidade de eu estar participando também de uma oração e nessa oportunidade de ser batizado com o Espírito Santo.
Então, realmente Deus ele começou um grande avivamento, por mais que nem a palavra diz, né, em Jó, eu ouvia falar do Senhor e ainda não tinha tido uma experiência. E foi a partir daquele dia que realmente Deus começou a trabalhar grandes obras para começar a minha experiência individual com o Senhor. Você falou sobre o seu pai, e hoje a gente vê muitos acontecimentos, né, sobre a família, o pai que deixa os filhos, que abandona a sua esposa, que abandona a sua casa. E o que você tem a dizer, Michel, a jovens que estejam passando por esse momento também, até mesmo mães, famílias que estão passando por essa situação em sua casa, o que você tem a dizer, qual o conselho você dá para essas pessoas? Glória a Deus. Na verdade, Deus tem um propósito maravilhoso, né? Deus tem um propósito maravilhoso no casamento. E Deus tendo esse propósito, ele tem um propósito não só para o pai, para a mãe, mas também para os filhos, né? Os filhos são bênçãos também na família. Só que o inimigo, ele não se contenta com isso. O inimigo, ele vai tentar destruir tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é realmente os propósitos do Senhor, ele tenta destruir e tirar todos os laços familiares, né? Então, realmente, eu creio que nós vivemos num tempo de distorção de valores muito grande. Tudo que a Bíblia nos ensina, tudo que realmente nós temos como pensamento cristão tem sido atacado a cada dia. Mas eu creio que, principalmente o povo que se chama cristão, o povo que realmente busca Deus, ele tem que buscar os propósitos de Deus para o casamento. Nós não podemos perder a santidade, nós não podemos perder realmente a comunhão que Deus tem preparado para nós no casamento. Essa é a base estrutural de todo lar, para toda a família. Michel, é interessante quando o irmão Michel fala aí sobre um propósito de Deus na vida, da família ali, do pai, da mãe, porque muitas das vezes as pessoas estão passando, irmão Michel, por essa dificuldade ou esse imprevisto em sua família, e muitas das vezes eles acham até que é o diabo, mas como o irmão Michel citou aqui, Jó, ele perdeu tudo, ele perdeu gado, família, mas ele entendeu que era um processo ali que Deus estava moldando ele. Então, muitas das vezes, a sua dificuldade, o seu problema, não é porque você pecou, porque você falhou, mas a mão de Deus ali para te ensinar, te conduzir e te levar em um patamar maior em questão espiritual e também algo novo que Ele quer mostrar para você. Irmão Michel, você falou também sobre a sua mãe, uma mulher de oração, uma mulher que sempre te aconselhou a estar na presença de Deus, buscar o Espírito Santo de Deus. O que você tem aí a aconselhar as pessoas, né? Ou as mães que estão ouvindo, as donas de casa que estão vendo, que irão ver esse vídeo, o que você falaria para ela? Qual conselho você daria para uma mãe nessa noite? Realmente é perseverança. Um pouco o que aconteceu. Eu tinha 14 anos de idade, minha irmã tinha 7 anos de idade. Ela se deparou numa situação realmente que ela estava praticamente sozinha, né? E ela conhecendo a palavra, tendo já uma experiência com o Senhor, ela passou também por um momento de muita angústia e muita depressão também quando aconteceu essa questão do divórcio. E aparentemente parecia que meu pai estava muito bem, né, financeiramente, ele estava seguindo o caminho dele com os direitos, né, da casa, do divórcio, e ela estava aparentemente ali com uma dificuldade muito grande com os filhos, né? Mas com o tempo, Deus realmente foi mostrando realmente o efeito do pecado, né? Infelizmente hoje meu pai, ele ainda sofre um pouco das consequências do que aconteceu no passado, mas para a honra e glória do Senhor eu vejo que minha mãe foi abençoada. Ela ficou com o maior tesouro, né? Realmente que foi os filhos, ela perseverou e mais importante, ela perseverou na fé. Ela realmente continuou pagando um preço tanto pela minha vida quanto pela vida da minha irmã, mesmo com todos esses altos e baixos que nós tivemos, realmente para a honra e glória do Senhor, ela realmente permaneceu firme. Então realmente o que eu aconselho realmente é sempre buscar o Senhor. É Ele que nos dá força em todas essas lutas e dificuldades que nós temos. Amém, irmão Michel. E o segredo é não desistir, né? Colocar nas mãos do Senhor e entender que por mais que a situação seja difícil, só Deus pode mudar a situação, a rota, o caminho. Então você que está aí nos ouvindo nesta noite, nos vendo aqui nesse vídeo, nesse
nesse podcast, tenha certeza que Deus ele vai restaurar a sua casa, vai restaurar a sua família, vai restaurar o seu casamento. Basta você colocar diante de Deus e acreditar e entender que Deus ele está procurando pessoas que reconheçam isso, né? Que é Ele que pode mudar a situação. Irmão Michel, eu queria que você falasse um pouco também sobre as suas experiências com Deus, coisas que Deus fez através da sua vida, através da pregação. Eu quero que você fale um pouquinho e para que o povo também venha aumentar a fé, e se tiver algum jovem aí pregador que tem um sonho de pregar, que tem o chamado, você possa compartilhar um pouco das suas experiências com Deus. Amém. Eu gostaria de compartilhar, assim, mesmo comentando um pouco dessa experiência que eu tive, mesmo realmente tendo essa experiência que eu tive aos 16 e 17 anos de idade, eu realmente voltei a esfriar na fé, e realmente por influência até na faculdade, né, influência de amizades, eu comecei a me afastar novamente da presença do Senhor. Então, com mais ou menos 23, 25 anos de idade, eu comecei a me afastar e definitivamente sair da presença do Senhor. Só que Deus, quando Ele tem um propósito em nossas vidas, Ele realmente ele vai batalhar para a gente não ficar longe da presença do Senhor. E Deus, assim, ele teve que deixar duas grandes, assim, marcas na minha vida, realmente, para mim poder voltar para o caminho do Senhor. O primeiro foi realmente com a questão da bebida, né? Realmente eu comecei a beber e me afastar do Senhor. E eu tive que chegar quase que num coma alcoólico. Uma vez eu tive uma questão que eu parei no hospital, e a única pessoa que lembrou que realmente teve ali no momento foi minha mãe, para poder ajudar. Realmente uma situação que a gente não tem mais amigos, não tem pessoas que vão estar nos ajudando, porque essas pessoas, elas vivem só de aparência, muitas vezes elas vivem só realmente ali pro momento, né, de amizade, mas elas muitas vezes não são os seus verdadeiros amigos. E também, muitas vezes, assim, quando a gente está na presença do Senhor, a gente tem que entender que é um propósito sério e que nós estamos numa luta espiritual muito grande. Eu realmente comecei a esfriar, e Deus teve que fechar algumas oportunidades de emprego, até que eu tinha uma certa estabilidade, né? Na verdade, eu sou da região de Campinas, e Deus ele fechou as oportunidades de empregos que eu tinha naquela região e me trouxe aqui para São Paulo. E uma experiência muito profunda que eu tive, né? Eu sempre, assim, eu caminhava, eu sempre, por não conhecer muito aqui a região de São Paulo, eu caminhava até o metrô, voltava, e eu sempre via uma igreja que eu passava em frente, eu falava assim, um dia eu vou visitar essa igreja. E uma vez que eu fui visitar essa igreja, o pastor novamente, né, através do Espírito Santo, falou comigo, falando assim, olha, ele deu um exemplo, né, que eles tinham os filhos, e quando ele chamava os filhos entendiam que o pai estava chamando. Aí ele falou assim, olha, o irmão, Deus está chamando o irmão. O irmão entende que o Espírito Santo está chamando o irmão. Aquilo realmente foi uma palavra muito, assim, profunda por tudo que eu já vivi, né? Então, eu já tive uma experiência, né, de dificuldade no casamento dos meus pais, vendo o testemunho do meu pai, realmente, que ele não perseverou, e Deus, ele falar assim tão profundamente no meu coração, eu falei assim, olha, realmente eu não posso ficar vivendo uma vida com o pé na igreja e o pé no mundo. Eu realmente tenho que buscar o Senhor e buscar realmente em espírito e em verdade. E realmente, a partir daquele dia, realmente eu tomei uma decisão e falei assim, olha, não vou ficar vivendo essa vida, né, de aparência, eu vou buscar realmente o Senhor em espírito e em verdade, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Sim. Irmão Michel, o tema do nosso programa é Resgatando Almas para Cristo. E eu queria que você falasse um pouquinho quais são os métodos para a igreja hoje ela ganhar almas para Cristo, né? Qual a forma que você acha que seria mais fácil, ou a forma que a igreja teria mais retorno? Sim. Eu creio que a oração ela é a chave da vitória para todas as circunstâncias. Muitas vezes nós precisamos pagar um preço de oração para que realmente nós possamos vencer a batalha no evangelismo e vencer realmente a batalha que nós temos contra o inimigo. Muitas vezes nós temos pessoas que convidamos para ir para a igreja, convidamos muitas vezes para participar, e o inimigo tenta minar esse conhecimento, ele tenta tirar esse conhecimento da pessoa para que ela não se firme. Então, realmente, muitas vezes é perseverança na oração, é continuar intercedendo pela pessoa para que realmente ela possa se firmar e que Deus possa abençoar realmente o entendimento dela para ela aceitar o Senhor. Verdade. E muitas das vezes a gente conversando com pessoas que estão afastadas da igreja, elas falam que estão sem força, não tem mais aquele desejo de permanecer, né, na fé,
por causa de alguns também, algumas coisas que aconteceram, mas é igual você falou, precisamos orar, jejuar, porque a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, é o Espírito Santo que transforma, o Espírito Santo de Deus que restaura, né, a vida, e ele dá um novo direcionamento. Irmão Michel, mas você tem essa certeza? Eu queria saber de você se a igreja está preparada para receber essas pessoas que estão vindo, que vão vir, ou até mesmo aquelas pessoas que já estão desanimadas do evangelho, que não acreditam mais na igreja, não por causa de Cristo, mas pelas experiências que ela acabou tendo com o passar do tempo. Sim. Eu creio que o testemunho deve ser sempre individual. Nós podemos muitas vezes assim, tentar até justificar, falando, olha, meu pai não teve um bom testemunho, minha mãe não teve um bom testemunho, meus amigos cristãos, né, não teve bons testemunhos, mas nós temos que pensar que diante de Deus, nós vamos ter que dar conta diante de Deus da nossa vida. Então, muitas vezes, a melhor maneira da gente realmente fazer evangelismo é realmente pelo que as pessoas veem no nosso dia a dia. Nós não podemos viver uma vida, né, uma vida na igreja, uma vida no mundo. Muitas vezes o seu testemunho, muitas vezes você não precisa falar muito, mas o seu testemunho fala por si só. Então, nós temos que perseverar e realmente buscar viver a palavra individualmente. Mesmo se a gente viu escândalos, né, porque a gente tem visto muitos escândalos hoje em dia, realmente a gente não pode concentrar a nossa mente nisso. Nós temos que realmente buscar mais e mais a palavra do Senhor e se fortalecer no Senhor. Irmão Michel, a gente sabe que hoje se modernizaram, algumas igrejas, muitas coisas aconteceram, mas a gente sabe que o único caminho, a única forma de trazer esse povo para a igreja é na oração, como você já falou, é sendo fiel à presença de Deus, é sendo fiel ao ensino da palavra, é pedindo a Deus que direcione, que transforme os corações. Mas eu queria saber de você se você teria uma resposta ou alguma visão sobre a questão, o porquê os grupos de evangelismo acabaram, né? Hoje a gente não vê tanto como antes. Por que isso está acontecendo? Eu creio que nós temos que ter, a palavra do Senhor nos fala que sabe aquele que ganha a alma para Cristo, né? Então, nós temos que ter um pouco de conhecimento. Eu creio que realmente o conhecimento tanto da palavra, quanto também realmente de como nós temos que pregar a palavra, é realmente o propósito que nós temos que ter no evangelismo. Então, muitas vezes, eu não posso chegar e criticar, né? Se a pessoa ela nasceu num lar católico, ela nasceu num lar espírita, ela nasceu seguindo outras religiões, eu tenho que ter um conhecimento realmente para mim saber como que eu vou evangelizar. E realmente esse conhecimento ele tem que ser aprofundado. Eu acredito que da mesma maneira que a gente estuda, né, realmente na escola bíblica dominical sobre temas, sobre realmente assuntos que vão nos fortalecendo realmente para permanecer firmes e constantes na palavra do Senhor, o mesmo tem que ser feito para o evangelismo. Quando nós temos um propósito, né, e eu acredito que isso é a melhor maneira de se organizar o evangelismo, é através da oração, é através do jejum, mas também através do conhecimento de como que nós temos que abordar e como que nós podemos realmente, com muito amor, com muita humildade, chegar e realmente transmitir o que o Senhor tem falado em nossos corações. Essa é a melhor maneira que nós temos para poder evangelizar. Irmão Michel, é verdade, eu sou ali do Nordeste, como os irmãos sabem, e eu vi ali com os meus 15, 18 anos, tinha grupo de evangelismo dos jovens, do grupo das mulheres, a igreja toda se reunia para evangelizar, e isso tem sido a cada dia mais, tem faltado nas igrejas, né? Então eu acredito que a nossa geração deve se levantar aí para ganhar almas para Cristo, fazer culto nas praças, né? Para chamar a atenção não só dos jovens, mas daqueles também que são mais velhos, que têm uma idade mais avançada. Irmão Michel, qual o princípio que a igreja não pode quebrar e o porquê? Eu creio que o maior princípio que realmente a gente, como cristão, não pode quebrar é a comunhão com Deus.
Realmente, assim, nós podemos ver que, da mesma maneira que nós temos um relacionamento, né, com as nossas amizades, nosso relacionamento com pessoas próximas, nós, né, fazemos um esforço, né, realmente, para cada dia mais e mais manter aquela amizade, manter aquele vínculo que nós temos no dia a dia. E é o mesmo com o Espírito Santo, é o mesmo com a presença de Deus. Se nós sabemos que a Bíblia nos orienta, né, a viver uma vida de santidade, a viver uma vida seguindo os propósitos do Senhor, a viver uma vida, né, de dedicação da leitura da palavra, de oração, tudo isso alimenta o Espírito. E não nos afasta do Senhor. Agora, quando nós não seguimos esse propósito realmente de ter comunhão com o Espírito Santo, nós acabamos esfriando e realmente desviando do caminho do Senhor. E o mais perigoso, eu creio que no dia a dia, a gente pensar que nós estamos tendo uma comunhão com Deus e, na verdade, a gente não está próximo do Espírito Santo, não está próximo vivendo os propósitos do Senhor. Então, realmente, a gente tem que estar um coração sincero, um coração realmente que a gente busca sinceridade e comunhão com o Espírito Santo. Então, seria a não quebrar a intimidade com o Espírito Santo, né? Não quebrar a aliança com Deus, porque muitas das vezes nós queremos intimidade com Deus, queremos resposta com Ele, mas acabamos abandonando a fé, abandonando Cristo, e quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para o mundo que é melhor estar em cima de um muro do que tomar uma decisão correta diante de Deus. Irmão Michel, qual o conselho você dá hoje a um jovem pregador, a um jovem que está iniciando aí na missão, no evangelismo e até mesmo na pregação do evangelho ali nas quatro paredes ou até mesmo nas ruas? Qual o conselho você dá para esse jovem pregador? Eu aconselho assim realmente a entender, como a palavra nos ensina, eu estava até meditando essa palavra hoje de manhã, que todo dom ele vem de Deus, seja o dom da palavra, seja o dom, né, realmente do Espírito Santo, da profecia, seja o dom realmente do conhecimento talvez musical, no louvor. Todo dom ele vem de Deus e nós temos que ter humildade diante de Deus para realmente engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Quando Deus ele nos entrega, né, realmente a palavra, Deus nos entrega algum dom, aquilo vem para edificar o corpo da igreja, aquilo vem realmente para edificar toda a igreja, e não somente a nós, né, não somente o que Deus tem feito na nossa vida, o que Deus tem feito na nossa vida para a honra e glória do Senhor. Então, para todo jovem que busca realmente buscar, realmente com humildade, buscar para a edificação do Senhor, para a edificação do corpo da igreja do Cristo Senhor. Amém. Também quero agradecer a você que está nos assistindo. Quero mandar um abraço para o pastor Alessandro, Kelly, a minha esposa que está aí, o evangelista Gustavo, o pastor Jamison, um amigo, um homem de Deus que com certeza vai estar aqui com a gente, a Kátia. Deus abençoe a sua vida, que Deus cada dia possa te abençoar e prosperar o seu caminho, no nome de Jesus. Está aí também a minha irmã Eli, que Deus possa te abençoar, Damares, esse povo abençoado de Deus. Se vocês tiverem uma pergunta, manda para nós aqui e nós iremos responder. Está conosco também o Cleio, isso, perdão, irmão, está aí também. Que Deus possa abençoar a sua vida. Está aqui também com a gente o Plaiversus. Eu acho que é assim que se expressa. Davi, né? Diz que é o Davi aqui. Ah, sim, é o Davi. Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão. E que você continue aí, permaneça aí conosco, compartilhe aí a live, compartilhe para mais ou duas pessoas. Está aí também Damares Carneiro, está aí assistindo, de olho vivo aí, pedindo para me olhar para a câmera. Deus abençoe, meu irmão. Também está aqui assistindo também a Claudevânia. Deus possa abençoar a sua vida. Noemi Batista, minha irmã também. Deus possa abençoar poderosamente. Você, meu irmão, que está nos assistindo, Deus vai continuar falando comigo e com você. Te peço que nesse momento você pare aí, compartilhe essa live, continue comentando, faz uma pergunta, tá aqui o irmão Michel, ele vai responder, eu também vou responder. Irmão Michel, continuando, eu queria saber de você o porquê nós devemos ganhar almas, né? Amém.
Eu creio que Deus ele tem um propósito, desde os princípios, quando a gente vê Gênesis, quando Deus criou o homem, né, e criou a mulher, ele tem um propósito de comunhão com o ser humano. Não era o propósito de Deus do homem se rebelar contra Deus e cair no pecado. Então, quando nós falamos de ganhar almas para Cristo, Deus ele quer restaurar esse propósito. Jesus morreu por nós, ele padeceu por nós, para que nós possamos voltar a ter a essência da comunhão com o Espírito Santo, voltar a ter a essência com Deus. E realmente o povo realmente que clama, o povo que busca, ele tem que buscar com propósito, realmente pensando na eternidade, pensando realmente que Deus ele tem um grande propósito em salvar almas, não somente para nós, porque a bênção muitas vezes alcançou nossas famílias, alcançou nossos familiares, mas alcançar todos aqueles que nós temos comunhão no dia a dia, seja no trabalho, seja na escola. Deus ele tem grandes propósitos em salvar almas e realmente para a eternidade. É algo que vai muito além do que esse mundo pode oferecer. As almas são eternas, né? A salvação ela é eterna. Amém. A palavra de Deus diz que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, você que nos assiste, que também tem esse chamado, você possa também ter essa certeza e também ser um missionário, um pregador, um evangelista. Deixa Deus te usar aí na sua casa, na sua família. Está conosco aí também assistindo o nosso irmão Lucas, evangelista Lucas, que estava aqui ontem à noite. Que Deus possa estar te abençoando, meu irmão, a cada dia mais. Também está aí o pastor Raimson, ali de Tobias Barreto. Que Deus possa estar te abençoando, pastor Alessandro, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de vocês a cada dia mais, em nome de Jesus. Diácono Michel, nós queremos agora ouvir uma palavra de Deus. Queremos ouvir agora uma palavra vinda do céu, através da sua vida. Te peço que o irmão possa aí dar continuidade, trazendo uma palavra de reflexão aos corações que estão aí, às pessoas que estão aí, porque talvez alguém esteja desanimado, esteja pensando em parar, em desistir. As ondas se levantaram, as ondas estão querendo encher o barco, naufragar, mas nós sabemos que Deus, ele é o dono do mar, foi ele quem criou, e ele está nesta noite caminhando por cima das águas, né? Aquilo que é difícil para mim, ali para os discípulos ali, eles achavam que era o seu fim, mas Deus e Jesus Cristo, ele estava ali para sustentar e dar a vitória. Então, o irmão está com a oportunidade de trazer uma palavra, uma meditação nesta noite, amém? Amém. Eu gostaria de compartilhar em Salmos 139. A palavra do Senhor nos diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja ainda uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde irei da tua face? Se subir ao céu, tu estás ali. Se no céu na minha cama, eis que tu ali estás também. Então, na verdade, nós podemos ver nesse salmo, ele em poucos versículos, nós podemos ver quão profundo assim é o poder de Deus. Quão profundo é o conhecimento, quão profundo é a soberania de Deus. Mesmo ainda antes de eu falar uma palavra, Deus ele já conhece o nosso coração. Mesmo ainda antes de eu pensar, de eu agir, Deus ele já sabe o meu caminho. Então, muitas vezes, nós passamos a vida, né, realmente, eu diria assim, que até no automático, né, muitas vezes a gente começa a fazer nossas atividades na correria, nós começamos a fazer tudo que nós fazemos no dia a dia, mas nós não paramos para pensar assim, Senhor, realmente eu tenho tido uma comunhão, eu tenho tido realmente um coração que o Senhor realmente tem sondado e tem se alegrado da minha vida. Realmente Deus ele conhece toda angústia, toda aflição, toda preocupação, tudo que nós precisamos viver. Mas realmente nós temos que viver um pouco realmente refletindo e pensando no que o Senhor tem de propósito em nossas vidas. Muitas vezes a nossa vida é tão momentânea e passa tão rápido que nós perdemos o tempo precioso que é o tempo de comunhão da palavra, é o tempo de oração,
É o tempo, talvez, de meditação junto com a família, né? Realmente edificando, ensinando nossos filhos. Então, realmente, Deus, Ele sabe de todas as nossas angústias, todas as nossas aflições, todas as nossas preocupações, mas Deus, Ele quer um coração sincero, Ele quer realmente um coração que não viva de aparência, não é para viver realmente uma religiosidade, não é para viver realmente algo somente exterior para agradar pessoas, mas um coração sincero diante do Senhor. E que nem a Bíblia nos fala, né? Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Quando nós realmente buscamos de coração, entendemos que Deus, Ele é onisciente, onipresente, Ele conhece as nossas maiores angústias e que Ele pagou um preço pela nossa salvação e que Ele quer comunhão conosco, a nossa vida ela começa a realmente ter um significado maior. E Deus, Ele realmente Ele começa a trabalhar de maneiras que nós vamos ser bênçãos, não somente Deus vai abençoar não somente nossas vidas, mas todos aqueles que estão próximos de nós. Essa palavra que eu gostaria de trazer. Deus, Ele nos conhece, nos sonda, Ele sabe o nosso levantar, o nosso deitar, Ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Então, se você está aí nesta noite triste, desanimado, tenha essa certeza que Jesus Cristo, Ele é quem sonda o seu coração. Tenha essa certeza que por mais que as pessoas julguem a sua maneira de agir, a sua maneira de falar, às vezes os seus sentimentos, mas Deus está dizendo, por mais que as pessoas tenham um comentário sobre você de uma forma, mas eu te conheço, eu te sustento, sou eu que te vejo nas madrugadas chorando, buscando um renovo. Então, meu irmão, se você está aí esperando uma resposta de Deus, a resposta veio através do diácono Michel, que trouxe uma palavra aqui poderosa sobre as nossas vidas nessa noite. Eu vou pedir ao nosso produtor Júnior que ponha aí os comentários. Eu acredito que alguém fez uma pergunta e nós iremos responder aqui nesta noite. Amém? A irmã Eli colocou a seguinte pergunta. Cadê? Como podemos lidar com as injustiças sociais e promover a justiça? E aí, irmão Michel, o que você tem a comentar sobre isso? Na verdade, nós temos que crer na justiça de Deus. Deus, Ele tem o tempo dele para trazer realmente a justiça sobre esse mundo. Nós vemos tanta injustiça, né, social, tantas pessoas que não merecem sofrer tanto na vida, realmente já com uma situação financeira tão difícil, mas Deus, ele é realmente o juiz acima de toda circunstância. Nós temos que crer que nós não precisamos fazer nossa justiça com nossas próprias mãos, porque um dia todos hão de apresentar diante de Deus e todos hão realmente dar satisfação de tudo que está sendo feito aqui nessa terra. Por mais que realmente o mundo tem ido de mal para pior, a palavra já nos orientou realmente que no final dos tempos haveria, né, realmente pessoas amantes de si mesmo, realmente pessoas que buscariam somente interesses próprios, mas Deus, ele não perdeu o controle, ele ainda está sob o controle de todas as nossas vidas. E tudo que nós fizermos, seja para o bom, seja para o ruim, um dia nós vamos ser recompensados diante de Deus. Então nós temos que continuar buscando de coração realmente o reino de Deus e toda a sua justiça nessa terra. Michel, também algo que chamou a atenção ali, ela perguntou, e como promover a justiça? A justiça, na verdade, ela deve ser feita sempre com base realmente nos ensinamentos bíblicos. Nós não conseguimos, com tanta coisa que tem acontecido realmente no Brasil, com tanta coisa que tem acontecido no mundo, nós não conseguimos fazer com nossas próprias mãos a justiça. Mas quando nós buscamos o reino, e o reino ele realmente é divulgado para a justiça de Deus e não a nossa, realmente nós podemos ver que Deus ele tem um grande propósito em salvação de almas. Por mais que muitas vezes a gente tenha perda, né? E não haja justiça ainda nessa terra, mas a salvação ela é eterna, a salvação ela vai alcançar aqueles que nós estamos realmente pregando o evangelho. Então buscar realmente a justiça, realmente com olhares e com os propósitos de Deus em nossas vidas. Amém. Como promover a justiça, né? O nosso Deus é um justo juiz, a palavra de Deus vai dizer. Então, se você quer saber como ser uma pessoa justa ou como justificar alguém por algo que ela esteja passando, por uma condenação que
ela não seja culpada. Então você possa estar meditando na palavra do Senhor, que Ele irá direcionar a melhor forma, o melhor conselho, a melhor atitude de você tomar, porque a Santa Escritura, ela nos ensina, ela é o livro mais completo do mundo, né? Então, se você está querendo aí aprender como aplicar a justiça, Deus, esse é o professor dos professores, e estamos aqui para aprender com ele. Irmão Michel, e de tudo que você falou nesta noite, o que você mais recomendaria às pessoas que estão nos assistindo? O que você pode aconselhar? Quais são as suas palavras para quem está nos assistindo aí? Fale mais um pouquinho sobre o que você já comentou e o que você quer destacar nesta noite. Gostaria de destacar uma passagem da Bíblia que Moisés ele falou, né? Se a tua presença comigo não for, eu não irei. Então, muitas vezes, nas nossas vidas, nós temos que tomar muitas decisões, nós temos que realmente planejar, nós temos que fazer no dia a dia, trabalharmos com muitos propósitos, mas muitas vezes nós esquecemos um pouco de buscar o direcionamento, de buscar realmente em oração, realmente o que Deus tem planejado para nós. Então, como Moisés disse, né, se realmente sua presença comigo não for, eu não irei. Então, que nossas vidas, realmente nós possamos continuar buscando. Deus, ele tem um grande propósito em nossas vidas, mas realmente nós temos que buscar a cada dia mais e mais e entregar realmente nossas vidas e os nossos propósitos no coração, para realmente Deus nos direcionar. Isso, como o irmão Michel falou, se a presença de Deus não estiver conosco, nós não iremos chegar a lugar algum, nós não iremos romper as dificuldades, nós não iremos conquistar aquilo que é impossível para mim e para você. Então, que nessa noite você tenha essa certeza. Eu acredito que Deus tem trabalhado aí no seu coração, na sua mente, na sua alma, e Deus, ele pode mudar o cativeiro que você está passando. Meus irmãos, eu quero mais uma vez pedir que você compartilhe aí a live, curte, comente, que Deus possa estar usando a sua vida também para compartilhar, né? Alguém talvez esteja passando por uma tristeza, algum desânimo, e você enviando essa live, Deus pode falar aos corações nessa noite. Irmão Michel, você tem uma pergunta aí. Tem mais uma pergunta aí? O pastor Jamison está perguntando sobre a adaptação e a adequação nas igrejas nos dias de hoje. Na verdade, Deus, eu creio que Deus ele não se adapta às culturas, ele não se adapta à tecnologia para realmente mudar a sua palavra, né? A palavra de Deus, ela é eterna. E nós não conforme, né, realmente já me perguntou, nós não devemos aceitar mundanização dentro da igreja. Não é normal modernizar, por mais que a tecnologia pode ser utilizada, né, realmente para benefícios, né, realmente de ensino, conforme nós estamos utilizando agora da palavra, para realmente falarmos do poder de Deus, mas nós não podemos aceitar que a tecnologia nos afaste da presença do Senhor, e nós não podemos aceitar também realmente os pensamentos mundanos dentro da igreja. Quando isso começa a acontecer dentro da igreja, realmente a igreja começa a se esfriar e perder realmente a comunhão e a santidade com o Espírito Santo. Porque ali Daniel estava ali na Babilônia, né? Daniel, ele não se corrompeu com aquilo que a Babilônia tinha ali para lhe oferecer. Daniel, ele estava todo o tempo entendendo que o lugar e nenhum ambiente ou qualquer outra coisa poderia mudar a adoração a Deus, a forma dele falar com Deus. Assim como ele aprendeu com os antepassados, ele continuou ali firme e forte, e não deixou se corromper com os costumes, não se deixou corromper com a adoração a outros ídolos. Então, que pastor Jamison, um homem de Deus, tem muito conhecimento aí da palavra do Senhor, nós sabemos que Deus, ele age na simplicidade, né? Muitas igrejas, nós não vamos falar de denominação aqui,
mas está trazendo o mundo para dentro da igreja, e não é isso que nós aprendemos, não foi isso que os nossos pais na fé nos ensinou, mas nós sabemos que o culto a Deus é um culto santo, é um culto onde a palavra de Deus é o centro, onde Jesus é o centro, onde a adoração a Deus é o centro, não é o homem, não é a tecnologia, não é outros ensinamentos que venham tentar impedir aquilo que nós já aprendemos e fazemos rotineiramente. Mas nós sabemos que também a tecnologia veio para ajudar, veio para levar a palavra de Deus a corações, a vidas que não podem estar dentro das quatro paredes. Então é isso, que você possa estar atento a tudo aquilo que está acontecendo no mundo, que está acontecendo nas igrejas. E meu irmão, se você está em um lugar onde a palavra de Deus não é o centro, que você possa rever os seus princípios, os seus conceitos, porque Jesus Cristo vem buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, e uma igreja que seja obediente à palavra do Senhor. Irmão Michel, fala aí um pouquinho sobre alguma experiência assim, depois que você foi batizado com o Espírito Santo, ou até mesmo nesse momento, no momento que você foi tomado pelo Espírito Santo, o que você tem a falar sobre isso? Gostaria de compartilhar uma experiência recente que eu tive, realmente com um propósito, logo após que aquele pastor falou comigo, né, realmente que Deus, como um pai, ele estava me chamando para voltar para a presença do Senhor. Eu comecei de coração realmente buscar muito a Deus, né? Realmente a gente buscava muito em oração, buscava muito na leitura da palavra, e Deus deu grandes promessas em minha vida, né? Realmente deu uma promessa realmente da vinda do meu filho, né? Então, realmente, assim, muitas vezes assim, a gente fica ansioso por ver as coisas acontecendo na nossa vida. Mas foi tão, assim, sobrenatural, né, realmente a bênção que Deus trouxe sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, que quando nós descansamos no Senhor, quando nós clamamos realmente para o reino de Deus vir em nossas vidas, todas as outras coisas Deus ele começa a trazer grandes bênçãos em nossas vidas. Então, muitas vezes, nós vivemos a nossa vida cristã, muitas vezes com muita ansiedade, com muita preocupação, e esquecemos de realmente pagar um preço de oração, pagar um preço na leitura, na palavra, na comunhão, em família, realmente na presença do Senhor. E quando nós realmente dedicamos um pouco mais para a presença do Senhor, nós vemos grandes coisas sobrenaturais acontecendo na minha vida. Realmente eu pude presenciar isso, uma promessa, uma grande promessa que Deus deu na minha vida. Nós tivemos muita luta, muita dificuldade na vinda do meu filho, até porque minha esposa teve um problema realmente na gravidez, mas Deus ele foi fiel para cumprir. Meu filho nasceu para a honra e glória do Senhor, com muita saúde, e realmente nós podemos ver que as bênçãos do Senhor, elas vêm para trazer muita alegria e realmente prosperar nossas vidas. Então, realmente que nós temos que ter um coração sincero. Quando nós temos um coração sincero, Deus ele realmente traz grandes bênçãos em nossas vidas. A palavra de Deus diz em Romano que como virão se não há quem pregue, e como pregar se ninguém se dispõe a vir, né? Muitas das vezes a gente olhamos para dentro das igrejas e não entendemos por que está vazia, não entendemos porque tem tanta poucas pessoas ali, né? Mas a palavra de Deus diz que está faltando pessoas para ir, né? Evangelizar, trazer para dentro da casa do Senhor, para que essas pessoas sejam transformadas, para que essas pessoas sejam libertas, para que essas pessoas herdem o reino de Deus, as bênçãos do Senhor. E eu e você estamos aqui cumprindo essa palavra, né? Estamos aqui indo levar a santa palavra de Deus, levar a palavra do Senhor que transforma as vidas, que transforma o mais vil pecador. Ele é a única forma, Ele é o único caminho, é Ele que pode transformar. Amém, meu irmão? Então, se você está precisando de uma mudança de vida, de uma transformação, que você possa ter nessa noite um encontro com o Senhor Jesus, um encontro com o Espírito Santo de Deus, para que Ele possa mudar a sua vida, o seu caráter, porque
Quando temos um encontro com Deus, não é só bênção que Ele vai nos dar, mas Ele vai transformar o seu caráter, as nossas atitudes. Quando temos um encontro com Ele, nós somos uma nova criatura, como dizem Romanos 8:37, se não me falha a memória, pois em todas estas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, meu irmão, não é a dificuldade, não é o pecado, não é nada que vai te separar do amor de Jesus. Talvez você esteja aí pensando, eu já errei demais, eu já pequei demais, mas Ele está dizendo para mim, para você, nada disso pode te separar do amor de Cristo, porque nele você é mais que vencedor. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te libertar, e mais do que isso, Ele quer te levar para o céu, para você andar em ruas de ouros e conhecer as grandezas dele. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem mais alguma pergunta. Mudaram do teocentrismo para o antropocentrismo. O que é que você tem falar aí, Diácono Michel, sobre essa pergunta aí do pastor Jamerson? É verdade, realmente, pastor Jamerson. Na verdade, a gente tem visto que Deus ele tem perdido um pouco o foco nas pregações. Eu creio que assim a palavra ela é viva e eficaz, mas a palavra ela confronta nós em muitas questões. Então, quando Deus fala sobre santidade, Deus fala sobre comunhão, Deus fala, né, sobre realmente uma vida no altar, na presença do Senhor, Ele está falando sobre a comunhão com Ele, e não foco no ser humano, não foco nas bênçãos, né? Não foco realmente somente na alegria, na prosperidade, e realmente nós temos visto isso, né? Deus tem perdido muitas vezes um pouco o lugar realmente nas pregações, e tem se falado muito sobre bênçãos, tem se falado muito sobre só prosperidade, né? Mas realmente nós temos que buscar voltar à essência, voltar realmente, assim, o evangelho é simples, né? O evangelho ele é eficaz, ele tem poder, e através do Espírito Santo, através da pregação da palavra, nós realmente devemos voltar a pregar sobre o evangelho. Sobre porque Deus. assim, irmão Michel, a Bíblia diz que a maior prosperidade que Jesus pregou na terra é a salvação, né? Acho que não tem prosperidade maior do que essa. Sim, com certeza. Com certeza. A maior bênção, a maior vitória é ser salvo, né? Se encontrar com Cristo, ter um encontro com Ele lá no céu, não só aqui na terra, mas no céu, já chegarmos lá e dizer valeu a pena confiar, valeu a pena deixar os desejos do mundo, deixar as riquezas do mundo para permanecer na presença de Deus. Uma que, presbítero Eliseu, a Bíblia diz também que a nossa herança, ela está onde o ferrugem não come e o ladrão não rouba. É verdade. Será que é aqui, irmão, prosperidade? Não, prosperidade só no céu, né? E como o pastor James também comentou ali, também tem essa teologia da prosperidade, né? Hoje você vai entrar nas igrejas, você vai vencer, você vai conquistar, Deus vai te dar uma chave de carro, de casa. Não que Deus não possa te dar isso, Ele dá sim, Ele pode te dar, mas o centro do evangelho não é as conquistas, mas sim Cristo Jesus, o arrependimento genuíno e verdadeiro. Então, meu irmão, não procure esses pregadores da prosperidade, esses pregadores que dizem que você vai vencer. Muitas das vezes a sua vida nem está agradando a Deus, e como Deus vai te abençoar se você não está agradando a Ele? Será que um pai que vê o seu filho desobedecer, será que um pai que vê o filho a cada dia só fazendo aquilo que não agrada a ele, o pai vai dar algo de bom ali? Não, assim também é Deus. Ele nos dá conforme a gente entregamos para Ele e obedecemos a Ele. Então tenha essa certeza que Deus, Ele quer o melhor para você, e o melhor dele é a salvação da sua alma e perdoar os seus pecados. Amém? E nós estamos já chegando aqui ao fim de mais uma live desse podcast. Meus irmãos, eu quero mais uma vez pedir que você compartilhe aí. Já está chegando ao fim, mas eu creio que assim que nós finalizar, Deus também vai continuar usando a sua vida para compartilhar aí nos seus grupos, nos stories do WhatsApp. Vai lá no nosso Instagram também, nos segue, curte os posts, comenta, compartilha lá, e você vai nos ajudar bastante. Amém? É porque assim, presbítero Eliseu, que tem pessoas que dizem que tem um sonho de ir na África fazer uma obra missionária, né? Sim. Só que missão, ela começa dentro da nossa casa.
aonde eu não posso ir, o meu compartilhamento ele vai chegar. Sim, com certeza. Foi por isso que a gente montou esse podcast, viu, missionário Michel? Pra gente, aonde a gente não poder ir, a nossa voz e o nosso vídeo, o audiovisual, ele chega até as pessoas. Tem pessoas na África assistindo esse podcast. Sim, com certeza. Então seja um missionário compartilhando nessa live, faça isso. Né? Sentir desejo também de abençoar essa obra. Deixa Deus te usar, já fale também. Sim, sim. Que a gente quer levar o melhor para as pessoas, né? Se você tiver uma empresa também que queira nos patrocinar aqui, a gente tem um contato, estamos aqui disponível, nós estamos aqui para se ajudar. O cenário não está da forma que nós queremos, porque a gente não tem essa condição, mas nós sabemos que daqui para frente a gente vai melhorar cada dia mais os microfones, câmera, entendeu? Até a nossa forma aqui também de se expressar, a gente está procurando melhorar, porque tudo é muito novo para a gente. Então, que você possa estar nos ajudando e aquilo que Deus colocar no seu coração, você possa estar fazendo de bom grado nessa noite. 5 minutos para as considerações do missionário Michel. Amém, irmão Michel. Faça os seus agradecimentos nessa noite. Eu gostaria de agradecer realmente a oportunidade de estar participando nesse podcast. Realmente é uma maneira realmente de a gente abençoar, né? Realmente, primeiramente agradecer a Deus, né? Realmente por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e realmente ser testemunho, né? Testemunho de tudo que o Senhor tem feito e que possa edificar a sua vida. Realmente compartilhe, né? Compartilhe com todos os seus conhecidos, porque o que Deus tem realmente para nossas vidas é ser bênção, é um canal de bênçãos para todos aqueles que nós convivemos, né? Nós somos luz e sal dessa terra, nós somos a esperança que o mundo não tem. Então, realmente, todo o nosso agir realmente possa ser para abençoar. E que essa palavra que foi realmente comentada aqui hoje seja para a honra e glória do Senhor, para edificar a vida de todos. Eu também aqui já quero agradecer também a Cris, ao Júnior, que me deu essa oportunidade de estar aqui como um dos apresentadores do podcast. Vai ter muita coisa boa ainda para a gente ao longo dessa semana, ao longo do mês. E aí nós estamos aqui para plantar a boa semente no coração daqueles que estejam disponíveis. Sou grato a Deus, primeiramente, sou grato a vocês que estão aqui assistindo, que vão compartilhar, que está aqui sendo fiel conosco todas as noites. Nós somos também gratos a vocês, porque sem vocês isso aqui não estaria acontecendo. Então, Júnior, muito obrigado. Cris, muito obrigado pela essa oportunidade. Eu estou aqui para somar com vocês, para crescer junto com vocês, e o que vocês precisarem estiver ao meu alcance, eu estou aqui para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, compartilhe, curta, manda para o seu vizinho, para o seu amigo, para o pessoal da faculdade, manda aí que a gente quer que Deus faça essa boa obra no nome de Jesus. E ajeitar para o mestre vir de novo, né? Sim, com certeza ele vai vir mais vezes. Ele falar aí, sim. Ajeitar para ele voltar aí, né? O homem é bom. Sim, o Michel vai vir mais vezes aqui, com mais tempo para a palavra. O Michel é um dos nossos professores ali da Escola Bíblica Dominical, na Igreja Ser Livre, aqui na Moca. Então, se você quiser ouvir mais um pouco também o Michel, eu já estou lançando o convite aqui. Os domingos, às 9 horas da manhã, ele está ali com o presbítero Luiz, nos ensinando, nos exortando através da palavra, no nome de Jesus. Meus irmãos, muito obrigado, tenha uma boa noite, fica com Deus e até mais e até breve, se o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir. Um abraço, um beijo no coração e fica com Deus e recebam a paz do Senhor Jesus no seu coração. Amém?